Oi, queridos alunos, crianças do oitavo ano. Cá está o tio Renê mais uma vez para falar sobre ciências com vocês. Hoje vamos falar dos macronutrientes, né? Na aula passada a gente falou dos micronutrientes, ou seja, sais minerais e vitaminas. E hoje vamos falar dos macronutrientes, que são aqueles que a gente necessita em quantidades um pouco maior na nossa alimentação diária, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, né? Vamos começar com carboidratos, em seguida eu vou falar de lipídios e vou encerrar falando de proteína para vocês. Então vamos que vamos. Então, pessoal, sobre os carboidratos, né? Os carboidratos, professor, qual é a principal função dos carboidratos? Carboidratos que até tem outros nomes, né? Carboidratos pode ser chamado de glicídios, glucídios, hidratos de carbono ou açúcares, né? Então, esses são os carboidratos, né? Professor, qual é a principal função dos carboidratos? A função que se destaca, né? É fornecer energia, né? Então, os carboidratos fornecem energia para que a gente possa fazer todas as nossas atividades diárias. Eu estou dando aula para vocês, vocês estão assistindo minha aula e vocês fazem todas as atividades que vocês fazem durante o dia, e quem fornece energia para a gente fazer tudo isso é principalmente os carboidratos. Professor, onde é que eu vou encontrar carboidrato? Meu amigo, carboidrato a gente encontra em muito lugar mesmo, né? É o menor dos problemas é achar carboidrato na sua alimentação diária. Então, vamos citar as principais fontes de carboidrato, as massas, né? Ou seja, macarrão, pizza, pão, né? Também as farinhas, né? Farinha de trigo, farinha de mandioca, né? Farinha de puba, tudo isso, né? Farinha de milho, tudo isso tem carboidrato. Também os cereais, né? Ou seja, arroz, por exemplo, né? Feijão, né? Milho, tudo isso, né? Também os tubérculos, né? Como, por exemplo, a batata inglesa, que é um caule tuberoso, a batata doce, que é uma raiz tuberosa, a cenoura também, que é uma raiz tuberosa. Então, esses tubérculos também são muito ricos em carboidratos, acabei nem colocando eles aqui. Os cereais, já falei, né? E tudo aquilo que é de sabor doce, né? Que a gente chama, que são os carboidratos mais simples, né? Que a gente chama de açúcares, né? Ou seja, ali ó, o chocolate, toda sorte de guloseimas, né? De coisas ali gostosas, né? Veja só. Beleza? Então perceba que carboidrato é o menor dos problemas. Professor, e o excesso? Porque eu sei que os carboidratos são muito importantes porque fornecem energia para a gente. Mas se a gente consumi-los a mais, excedente, aí todo esse excesso de carboidrato que a gente consome, a gente transforma em gordura. Portanto, consumir carboidratos em excesso, principalmente esses carboidratos mais simples, que a gente chama de açúcares, né? Tudo isso vai causar, né, aumento de massa gorda, né? Ou seja, sobrepeso, né? Além tem os problemas ali do diabetes e coisas correlatas que a gente vai falar no próxima aula, quando a gente for falar de problemas da saúde. Vamos para os lipídios. Então, os lipídios, né? Quando eu falo de lipídios, vamos começar com a principal função. Qual é a principal função dos lipídios? É reserva de energia. Veja que o carboidrato é fonte imediata de energia, é a fonte primeira de energia. Já os lipídios é nossa poupança de energia, ok? Beleza? Então, para os momentos de jejum. Quais são os principais tipos de lipídios? Aí eu tenho aqui os principais tipos de lipídios que eu vou citar para vocês, mas eu vou me aprofundar basicamente em dois. Nós temos os triglicerídeos, os fosfolipídios, as ceras ou cerídeos, os esteroides e os carotenoides. Mas apesar de ter todos esses tipos de lipídios, né, os lipídios se caracterizam por serem insolúveis em água, viu? O que é comum a todos esses lipídios? Todos eles são insolúveis em água. Mas eu vou falar principalmente dos triglicerídeos e dos esteroides. Por que eu vou falar dos triglicerídeos?
Porque os triglicerídeos são os óleos e as gorduras. Então, toda vez que eu falo de óleos, toda vez que eu falo de gorduras, eu estou falando de triglicerídeos, né? Óleo que geralmente é de origem vegetal, e é líquido, e a gordura, que geralmente é de origem animal, né? Ali, ó, a gordura da picanha, e é sólido à temperatura ambiente, ok? Então, quando a gente diz que está com triglicerídeo elevado, é porque a gente está com muita gordura, né? Muita gordura ali no sangue, ok? Beleza? No organismo como um todo. Então, veja, quando eu falo de triglicerídeos, portanto, estou falando de óleos e de gorduras, ok? Óleo vegetal e líquido, gordura animal e sólido à temperatura ambiente, né? A gordura da carne. Veja só. E quando eu estou falando de esteroides, eu estou falando de colesterol. O colesterol tem várias funções no nosso corpo, viu? Mas o excesso de colesterol, assim como o excesso de gordura, vai causar problemas cardiovasculares, ou seja, infarto do miocárdio, aneurisma, né? Acidente vascular cerebral, ou seja, derrame, né? AVC, derrame, ok? O que mais que a gente pode falar? Trombose. Mas a minha próxima aula, inclusive, vou falar dessas doenças causadas pela má alimentação, ok? Então, o excesso de problemas cardiovasculares, coisas que a gente não quer ter, né? Como, por exemplo, infarto do miocárdio, ok? Agora vamos para as proteínas. As proteínas são formadas pela junção de moléculas menores chamadas de aminoácidos. Então, galera, ó, centenas de aminoácidos se juntam, né, para formar uma proteína. E a proteína, esses aminoácidos se juntam, né, para formar a proteína, e a proteína se dobra sobre si mesma, se enlinha todinha, se enlinha. Aí aqui é o jeito que ela fica em nosso corpo, né, toda enlinhada. Então os aminoácidos se juntam para formar a proteína se enlinha todinha para ficar desse jeito, e é desse jeito que ela está em nosso corpo, ok? Então, formado por aminoácidos. Professor, e quais são os principais alimentos ricos em proteína, né? Então, onde é que eu vou encontrar principalmente proteína? Eu costumo dizer que proteína é coisa de animal. Então, são os alimentos que derivados de animais, onde a gente vai encontrar muita proteína. Então, a gente vai encontrar muita proteína em todo tipo de carne, carne vermelha, carne branca, né? Ou seja, carne de boi, carne de frango, carne de peixe, ok? Ó. Também a gente vai encontrar proteína no leite e nos seus derivados, como por exemplo iogurte, coalhada, queijo, e a gente vai achar proteína também nos ovos, ok? Beleza? Então perceba que são os alimentos derivados diretamente de animais onde a gente vai encontrar muita proteína. Professor, e para que eu preciso comer proteína todo dia, né? Que todo dia lá no seu almoço você tem que estar ali a carne, né? Porque a carne é a sua principal fonte de proteína. Não obrigatoriamente carne vermelha todo dia, porque carne vermelha tem muito colesterol. Tem que ter carne todo dia. O errado é carne vermelha todo dia. Pode ter ali alguns dias de carne branca e alguns dias de carne vermelha, ok? Olha, então, por que comer carne? Fontes de proteína todo dia, né? A carne pode ser substituída, inclusive, por ovo, né? Um dia na semana. Veja só. Então, por que consumir proteínas todo dia? Carne, leite, ovos, enfim. Porque é justamente consumindo proteínas que a gente vai obter os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais é justamente os aminoácidos que eu não consigo produzir. Então, quando eu como proteína, quando eu como proteína, eu obtenho os aminoácidos essenciais, que juntamente com os aminoácidos naturais, que são aqueles que eu produzo, eu vou juntá-los e vou formar minhas proteínas, ok? Então, olha o problema de uma pessoa que é vegana. Uma pessoa que é vegana é justamente aquela pessoa que, por opção, não quer consumir nada que seja derivado de animais, né? Ou seja, não come carne, nem leite, nem ovos, né? Então, acaba que essa pessoa
vai ter uma fonte muito pobre de proteínas, né? Porque os vegetais são muito pobres em proteínas. E as proteínas dos vegetais têm muito pouco aminoácido essencial. Então, por isso que essas pessoas eventualmente vão ter problemas nutricionais. Ok? Então, nós que comemos carne todo dia, não temos esse problema, porque no momento que a gente come carne, a gente, ao comê-la, né, a gente vai já ali obter os aminoácidos essenciais, né? E esses aminoácidos essenciais, juntamente com os aminoácidos naturais, que é o que a gente produz, aí a gente vai juntar tudo e vai formar as proteínas de nosso corpo. E as proteínas de nosso corpo, tio, elas são importantes, importantíssimas, né? As proteínas têm muitas, muitas, muitas funções no nosso corpo. Costumo dizer que nós somos as proteínas que possuímos, mas são muitas funções mesmo. Eu tentei aqui pensar, né, tirar, destacar que as que eu acho até um pouco mais relevante, né? A primeira função que eu destaco das proteínas é a função estrutural, ou seja, a proteína entra na estrutura de nosso corpo, né? Porque imagine os cabelos, os poucos que eu tenho, né? Os pelos que formam o nosso corpo é de proteína chamada de queratina, né? Por exemplo, os ossos, a cartilagem, os dentes, também os tecidos, né, da pele são formados por uma proteína chamada de colágeno. Então perceba que a proteína forma o nosso corpo, a estrutura de nosso corpo é de proteínas, ok? Mas proteína também tem função de defesa, porque todos os anticorpos são proteínas, ok? Então, quando corpos estranhos, como por exemplo os vírus, né? O vírus da Covid-19, por exemplo, quando os vírus invadem nosso corpo, quem vai combater esses vírus, entre outras coisas, vai ser os anticorpos, as famosas imunoglobulinas, né? IgA, IgG, né? A gente vai estudar isso em outra ocasião, né? Olha só, IgM, mas enfim, todos esses anticorpos são proteínas. Então a gente precisa das proteínas porque eles são anticorpos. Então também é hormonal, alguns hormônios, como por exemplo a insulina, né? Alguns hormônios do nosso corpo também são proteínas. Enzima, né? Toda enzima é uma proteína, e enzima a gente vai ver no futuro que são catalisadores biológicos, eles permitem que as reações químicas do meu corpo ocorram. Então toda enzima serve para permitir que o metabolismo aconteça e toda enzima é uma proteína. Veja a importância. Movimento. Oxe, professor, as proteínas têm função de movimento? Sim, porque nossos músculos, todos os nossos músculos, pura proteína. Proteína actina e proteína miosina, ok? Eu poderia destacar também, dizer que as proteínas são importantes para o transporte do gás oxigênio, porque a hemoglobina do sangue é proteína, e assim sucessivamente. São várias e várias funções, ok? Veja a importância das proteínas, é por isso que a gente tem que se preocupar em não deixar de comer carne, tomar leite, comer ovo, ou seja, todo dia uma fonte de proteína na alimentação para que a gente possa construir nossas proteínas, essas proteínas que têm todas essas funções que eu citei e muitas outras. Então, pessoal, até nosso próximo encontro!